Obedeça a sinalização. E a gente tem falado que cada uma das áreas da sua vida está em movimento, está indo para alguma direção. E se você quiser acertar, você precisa prestar atenção nos sinais que Deus tem colocado. Deixa eu lembrar uma coisa a você: Deus nunca fica quieto. Deus sempre está falando alguma coisa com a gente, de alguma maneira, através do seu Espírito no nosso interior, através de pessoas que Ele traz para perto de nós. Deus está sempre sinalizando. E hoje eu quero mostrar para você uma das maneiras mais importantes como Ele faz isso, como Ele aponta em certas direções para te ajudar a chegar onde você precisa chegar. A gente falou nas últimas semanas que existe uma lei que ela é inquebrável. Se você tentar quebrá-la, você é que acaba quebrado no final. A gente chama a lei do caminho. E a gente pediu que você guardasse esse versículo que está lá em Provérbios capítulo 27. O prudente... Aqui tem dois personagens nesse versículo, o prudente, aqui na terceira linha, o inexperiente. Qual é a grande diferença nesse versículo deles? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. A pessoa que é prudente, que é inteligente, que é sábia, identifica o perigo e faz alguma coisa. Não simplesmente ignora aquilo. O inexperiente... O que está implícito aqui? Também percebeu o perigo, mas segue adiante e vai sofrer as consequências. A gente está usando esse versículo como talvez a base do que... Eu acho que ninguém discorda disso, todo mundo sabe que isso funciona. Quantos de nós, na nossa vida, vimos um problema mais à frente, mas quer saber? Eu vou seguir em frente, eu acho que vai dar certo no final, para descobrir que não funciona. Mas às vezes a gente fez o contrário, a gente fez como prudente. E algumas pessoas até acharam graça da nossa reação, mas a gente falou, não vou parar, vou ficar quieto, vou esperar. Que isso, não precisa, e você sabe que fez uma boa escolha. Porque existe essa lei que ela é, como eu disse para você, inviolável. O caminho escolhido vai determinar o destino final. A lei mais óbvia de todas. Se você quiser vir até aqui na frente, o caminho é esse aqui, né? Você vai ter que seguir esse trilho. Ou então você pode vir por ele, pode. O caminho estabelecido vai fazer você chegar aqui. Agora, se você está sentado aí atrás falando, André, eu quero ir até onde você está. Aí você sai para lá, tem alguma coisa errada. Por mais que você queira, por mais que você deseje, você escolheu outro caminho. E é óbvio para a gente. Claro, André, isso funciona desse jeito em qualquer área. Exatamente. Mas existe uma maneira, uma desconexão em várias áreas da nossa vida, no caminho que nós queremos, o destino que nós desejamos e o que realmente decidimos fazer. Então a gente colocou que é o caminho escolhido e não a sua intenção que determina o destino final. A gente usa sempre aquela mesma ilustração, né? Vamos para a praia e coloca todo mundo dentro do carro, bota a barraca, cadeira, mas vai para a serra. O que houve? Por que você está aqui na serra, você não queria ir para a praia? O que você veio fazer aqui em Petrópolis, se você queria ir para a Barra da Tijuca? O que houve? Não sei, eu queria, era a minha intenção, eu desejava, todo mundo queria, todo mundo já sabia. Porque você fez outro caminho. E por mais absurdo que isso pareça, a gente faz isso na nossa vida, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa saúde. Nós queremos chegar num lugar, mas fazemos escolhas, tomamos decisões contra a nossa própria intenção, contra o nosso próprio desejo. Seja em que área for da sua vida, seus relacionamentos, suas finanças, sua saúde ou qualquer outra área, você está se movimentando, você está indo para algum lugar e é importante observar isso. E semana passada, se você não estava, depois você tem que ouvir essa mensagem, fala que antes de tudo, a primeira coisa que a gente faz antes de escolher o caminho é se submeter a Deus. É dizer, Senhor, eu vou confiar em Ti para dirigir o meu caminho. A gente falou que submissão tem que vir antes de receber a direção de Deus. Quantas vezes você já se fez essa pergunta, o que eu faço agora? E você queria que Deus te desse uma direção. Mas no final das contas, a resposta para essa pergunta, ela precisa vir antes. Quando você diz, Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça, eu quero te dizer que eu vou fazer, eu vou confiar em Ti. Salomão escreve, confia no Senhor de todo o teu coração. E não confie em si mesmo, não se apoie no seu próprio entendimento. Porque o caminho que você escolher vai determinar aonde você vai chegar. E eu quero hoje terminar essa equação. Falta uma frase importante aqui.
Porque isso aqui, como eu disse para você, é muito óbvio. O caminho que você escolheu está determinando agora onde você vai chegar, em cada área da sua vida. Mas tem um detalhe importante para a gente completar essa frase. O caminho escolhido determina o destino final, mas, frequentemente, são as pessoas ou coisas que chamam a nossa atenção é que vão determinar o nosso caminho. São, diga bem alto comigo, pessoas e coisas. Vamos tentar outra vez, agora com aquela força. Vamos lá. São as pessoas ou coisas que chamam a minha atenção, que capturam a minha atenção, é que vão determinar o nosso caminho. Já está acontecendo agora. Você já está no caminho onde isso aconteceu. Coisas que chamam a nossa atenção ou coisas que você escolhe dar atenção vai influenciar a direção da sua vida. Em algum momento na sua vida, algo chamou a sua atenção e provocou uma mudança no curso. Fez uma curva. Eu prometo que isso aconteceu com cada um de nós. Eu quero dar um exemplo pessoal meu, 2 exemplos, para falar como isso se aplica facilmente para você também. Em 1991, ou seja, daqui a pouquinho vai fazer 30 anos que eu tomei essa decisão. Em 1991, no mês de janeiro, eu saí com alguns amigos e eu não tinha muitos planos, a gente só ia ficar junto batendo papo. E eu morava na Tijuca e alguém foi me buscar de carona, eu não dirigia ainda. E a gente foi para a Barra da Tijuca, para um largo que tinha lá. A gente juntou uma turma de amigos e conversamos. E eu passei horas conversando com uma pessoa que chamou a minha atenção. Uma menina, ela devia ter seus 16 para 17 anos. E chamou muito a minha atenção, mas de uma maneira apenas de que a companhia dela me fazia muito bem. A gente conversou sobre um assunto apenas, o garoto que ela estava afim, e não era eu. E a gente falou sobre isso a noite toda. No final daquele dia, alguém chamou minha atenção para o fato de que a gente tinha tudo a ver um com o outro. E aquilo abriu os meus olhos, e o tempo passou. Ela aceitou o meu pedido de namoro em algum momento, mais na frente. Mais alguns anos se passaram e a gente se casou. E fez uma mudança, as coisas mudaram na minha vida por causa disso. A minha vida nunca mais foi a mesma porque alguém chamou a minha atenção lá atrás. E como resultado disso, existem 2 pessoas nesse planeta que não existiriam se ela não tivesse chamado a minha atenção. 2 pessoas que fazem muita diferença na minha vida, na vida da minha esposa, que não existiriam se aquele dia não tivesse acontecido ou se algumas decisões não fossem tomadas. E não é assim com você exatamente, né? Uma coisa que você escolheu lá atrás fez uma curva na sua vida. Mais tarde, casados, ainda sem filhos, em 1997, enquanto eu morava fora, eu e a Rafa fomos uma vez numa igreja americana e eu ouvi pela primeira vez o pastor Creflo Dollar pregando. Já tinha ouvido falar dele, já tinha lido alguma coisa na linha do que ele pregava, mas quando eu ouvi naquela manhã de domingo, aquilo mexeu fortemente no meu coração. E eu nunca pensava em ser pastor, pelo contrário, eu achava que não iria acontecer. Mas a mensagem que ele pregou, o conteúdo do que ele falou, e especialmente a maneira como ele pregava, revolucionou algo dentro de mim. E eu não fazia ideia do que Deus iria fazer comigo, mas eu comecei a prestar mais atenção na direção que Deus estava me dando. Eu comecei a me tornar mais sensível. E nos próximos anos, mesmo sem saber o que aconteceria, Deus foi me dando um passo de cada vez, apontando numa direção parecida para ensinar. O dom do pastor é o dom ministerial de ensino e é o dom no qual eu acho que eu mais opero na igreja. E foi o lugar que Deus me trouxe até hoje. A gente está falando de 20 e poucos anos atrás. Um ajuste foi feito, algo chamou a minha atenção, mudou o curso da minha vida. E, meu Deus, como eu sou grato por isso. Não foi só ele, outras pessoas Deus foi colocando no meu caminho, que foram mentores, que foram influências, que foram falando ao meu coração e me mostrando e me ensinando, talvez me ajudando a ser quem eu preciso ser ministerialmente. E não falha, todo mundo tem isso, você tem isso, coisas ou pessoas na sua história que estão dirigindo o seu curso. Eu coloco da seguinte maneira, coisas ou pessoas que chamam a nossa atenção, têm o potencial, para não dizer que é quase determinante, tem o potencial
de mudar o curso da sua vida. Coisas ou pessoas, especialmente pessoas, que chamam a sua atenção, ou que chamaram a sua atenção, potencialmente mudaram a sua história. E eu quero fazer você pensar um pouco nisso, porque isso é tão sério, tão importante. Porque eu só dei os bons exemplos, né? O exemplo do meu casamento, da minha família, que vai muito bem, o exemplo do ministério, que graças a Deus é uma bênção para mim também. Eu poderia dar outros péssimos exemplos de coisas que chamaram a minha atenção lá atrás. E eu não deveria ter dado atenção. Eu tomei decisões erradas e paguei um preço alto, ou coisas que eu precisava até prestar atenção e não prestei atenção, e por causa disso também paguei um preço alto. Quando você olha para trás na sua vida, você vai perceber que no seu caminho apareceram pessoas, e apareceram coisas, ou oportunidades, ou circunstâncias, que chamaram a sua atenção. E hoje, o que você não daria para, no momento em que aquilo chamou a sua atenção, você ignorar e seguir o teu caminho? Eu preferia nunca ter olhado para o lado, André. Eu preferia nunca ter desviado a minha atenção. Eu estava bem no meu caminho, eu estava seguindo, de repente algo chamou a minha atenção. Eu queria ter passado e pensado, não, isso não me interessa, e continuado o meu caminho. Há pessoas que você queria nunca ter conhecido, não é verdade? Eu também tenho. Há pessoas e há relacionamentos que você preferia nunca ter começado. Há telefonemas que você desejaria nunca ter feito, ou mensagens de WhatsApp. Há recados que você preferia nunca ter retornado. Há oportunidades de negócio que você preferia ter deixado para lá. Mas, assim como a lei do caminho, você vai perceber que isso está estabelecido. Isso não é bom nem ruim, mas pode jogar contra ou a seu favor, dependendo de como que você encara. A lei do caminho, ela pode te ajudar, mas ela pode te destruir também. Vai depender de como você se encaixa nela. A verdade é que em todo caminho que aponta para destruição ou desastre, se você já deve ter visto isso acontecer quando pessoas estavam no caminho e você previu, isso não vai dar certo. Ou você mesmo esteve e identificou isso só no final, mas em todo caminho que aponta para destruição ou desastre, sempre há algo ou alguém que nos domina emocionalmente. A gente já tem alguma idade aqui para chegar a essa conclusão. Sentimentos e emoções frequentemente decidem por nós. E tem a ver com isso, existem pessoas ou coisas, pessoas que influenciam você de uma forma muito grande, alguém que você queria ter para você, ou coisas que você queria ter para você, e que muitas vezes dominam as suas emoções, e as suas emoções dominam as suas decisões. E é por isso que a gente usa a expressão chamou a minha atenção, chamou, capturou, atraiu a minha atenção. Eu estava seguindo o meu caminho, eu estava indo em linha reta, de repente eu olhei para o lado e algo chamou a minha atenção, estava lá. Eu estava indo para cá, mas estava lá e eu olhei para lá e eu fui para lá, naturalmente. É isso que a gente faz. E frequentemente esses vão ser os nossos maiores arrependimentos. Quando certas coisas apareceram no nosso caminho, nós demos atenção. Por quê? Porque o princípio é que antes de você receber direção e chegar no seu destino, vem isso. Aquilo aonde você coloca a sua atenção. O que tem conseguido conquistar a sua atenção? Eu não vou enganar você, eu tento conquistar a sua atenção quando eu estou pregando. Eu não tento tanto assim, eu não fico desesperado pela sua atenção. Eu sei que ela pode ser dividida com outras coisas. Mas uma coisa eu sei, se eu conquistar a sua atenção, eu consigo chegar em algum lugar com você. E a gente fala aqui na igreja, eu acho que a atenção talvez seja uma das coisas mais preciosas que alguém tenha, ou que possa oferecer. Você tem um celular, né? Se você tem rede social, alguma coisa de Facebook ou Instagram, o que você mais faz com o seu celular é esse movimento assim, né? Joga as coisas para cima, até que alguma coisa chama a sua atenção e você para. Aquilo conseguiu te conquistar.
A gente fala que na igreja, e a gente repete isso quase todo domingo, todo o nosso culto é para Deus. Você cantou hoje, eu espero que você tenha cantado para Ele. Você ofertou hoje, a sua oferta é para Ele. E o que você está fazendo nesse momento? Você está dando algo muito precioso que você tem a Ele, a sua atenção. Você reverencia tanto Ele, a sua palavra, que você foca no que Ele tem para te falar. E essa é uma das maneiras mais, talvez, efetivas de realmente honrar a Deus. Dando a Ele a nossa atenção. Dando a Ele, não ao pastor, não ao pregador, mas dando a Deus a sua atenção. Há coisas que capturaram a sua atenção em algum nível. Você até sabia que você não deveria ir por aquele caminho. Eu acho que eu não devo ir por ele, mas você fez o que todo mundo já fez, o que eu e você já fizemos. Eu olhou para o lado e chamou sua atenção. Não vou não, aquilo ali não é bom, aquilo não é para mim. Mas aí você foi lá olhar outra vez só para confirmar que aquilo não era bom. Não vou mesmo, de jeito nenhum. Mas deixa eu dar só umas 3 voltas aqui e ver quanto que eu não devo ir para lá. E a gente faz isso frequentemente. Mas há um outro lado dessa história, porque não há coisas apenas que chamam a nossa atenção. Chamar a atenção é isso. Você está vivendo a sua vida e alguma coisa brilha, chama a sua atenção. Você olha para o lado, opa, aquilo chamou a minha atenção. Aconteceu hoje com você, eu tenho certeza. E vai acontecer amanhã, e não para de acontecer coisas que atraem a nossa atenção. O outro lado da moeda é que tem coisas que você escolhe prestar atenção. Não necessariamente chamou a sua atenção, mas você quis dar atenção. Claro, há coisas que primeiro chamam a sua atenção e depois você pode escolher, agora eu vou prestar atenção. Mas não necessariamente é assim que acontece. Há uma grande diferença entre essas duas coisas. Há uma diferença entre chamar a atenção e prestar atenção. Se chamou a sua atenção, o fator determinante é emocional. Provocou algo dentro de você. Convidou você a olhar e ficar olhando, seja o que for. Convidou você a ouvir e ficar ouvindo. Chamou a sua atenção porque teve um apelo emocional. Mas prestar atenção é diferente, tem a ver com intenção. Tem a ver com uma escolha bem pensada que você fez. E cá entre nós, há coisas que você queria ter prestado mais atenção. Quando você olha para trás, dependendo de em que momento você está na vida, talvez você pense assim, eu devia ter prestado mais atenção nisso. Eu devia ter prestado mais atenção na minha saúde. Antes, não apenas agora. Eu deveria ter prestado mais atenção à minha família. Eu não dei a atenção necessária. Eu deveria ter prestado mais atenção às minhas finanças, em como eu lido com as finanças, como eu lidava com as minhas finanças. Em alguns momentos chega um tempo em que é difícil tratar daquilo porque eu tinha que ter tratado lá atrás. Talvez alguns de nós pensam, eu deveria ter prestado mais atenção na minha vida com Deus, na minha fé, no meu tempo com Deus. Por que eu não prestei atenção nessas coisas? Porque outras coisas capturaram a minha atenção. Algo chamou a minha atenção e eu parei de prestar atenção no que eu devia. Então deixa eu convidar você ao que a gente sempre faz aqui no domingo. Imagine algo. Queria que você pensasse. Pense em qual diferente a sua vida seria se você tivesse prestado mais atenção a certas coisas na sua caminhada. Todos nós, sem exceção, temos coisas que a gente poderia ter feito diferente antes e que fariam diferença hoje. Qual diferente? Qual o tamanho dessa diferença? Qual grande é essa diferença? Qual diferente seria a sua vida se você tivesse prestado mais atenção, que vai gerar direção na sua vida e vai produzir, vai fazer você chegar no destino que você queria chegar? Deixa eu levar para o nível que eu acho que é mais profundo ainda. Qual diferente seria a sua vida se os seus pais tivessem prestado mais atenção a uma determinada questão na vida deles?
Chega uma hora que você acorda para isso, assim, como os nossos pais fazem toda a diferença. As escolhas que eles fizeram, a maneira como eles enxergaram a vida, afetaram seriamente a nossa vida. E muita gente, graças a Deus, tem bons testemunhos para contar. Eu sou um desses felizardos, que pode dizer que eu falo, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, como eu fico feliz com algumas decisões que meus pais tomaram. Se ele não tivesse prestado atenção em um aspecto da vida dele lá atrás, quando eu era desse tamanho aqui, se ele não tivesse prestado atenção nesse aspecto, eu prometo a você, eu não estaria hoje aqui. E muitas coisas teriam sido diferentes na minha história, na história da minha família. Mas eles prestaram atenção. Não quer dizer que eles foram perfeitos, com certeza falharam em prestar atenção em algumas coisas, mas a pergunta permanece: como seria a sua vida? Qual diferente seria do que ela é se os meus pais tivessem prestado mais atenção naquela área? A direção da vida deles seria diferente, a direção da sua vida seria diferente. Por quê? Por causa desse princípio. Aquilo que conquistou a sua atenção, seja porque chamou a sua atenção, brilhou lá e você olhou para aquilo, ou seja porque você intencionalmente escolheu dar atenção, prestar atenção, determinou o seu caminho, decidiu para onde que a sua vida está indo, porque o caminho determina o destino. Por que isso é tão importante hoje, dia 29 de novembro de 2020? Por quê? Porque hoje você consegue ver com muita clareza o ontem. Você consegue enxergar claro como cristão as coisas que você escolheu ou que outras pessoas escolheram e trouxeram você até aqui. É muito fácil perceber como as decisões tomadas anteriormente, há anos atrás, traçaram o meu caminho até aqui. Você consegue ver isso com clareza, operando em situações que você já viveu, mas preste atenção nisso. Agora mesmo, nesse instante, existem coisas que estão chamando a sua atenção. E agora mesmo há coisas que você decidiu, escolheu prestar atenção. E aqui vai uma observação pessoal. Na minha vida, as coisas que capturam, ou chamam, ou atraem a minha atenção, geralmente são perigosas. E vão causar um impacto negativo a longo prazo. Na hora não, na hora parece ótimo. Mas a longo prazo vai provocar problemas para mim. Coisas que chamam a minha atenção. Estão querendo a minha atenção. Estão pedindo a minha atenção. Não necessariamente são pecados, mas podem ser também. Mas são coisas que eu não deveria dar atenção e amanhã eu vou me arrepender de ter prestado atenção. Mas as coisas nas quais eu escolho prestar atenção, eu escolho tomar a boa decisão de prestar atenção em algo que eu sei que vai ser bom para mim, em geral elas são boas para mim e vão causar um impacto positivo a longo prazo. Mas eu prometo a você, de um jeito ou de outro, agora mesmo, as coisas que estão atraindo a sua atenção, ou as coisas que você intencionalmente está prestando atenção, já estão traçando o curso da sua vida, já estão dizendo para onde que você vai, já estão dizendo onde vai ser o final da sua história. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Eu acho que você já está com alguma coisa que você pode usar. Eu acho que se você saísse agora, ou se a luz acabasse aí na sua casa, que você está assistindo pela internet, você já pegou um princípio muito poderoso, mas você percebeu que a gente nem abriu a Bíblia de jeito, a gente só olhou para um versículo que a gente falou semana passada, e fica a pergunta: será que Deus tem alguma coisa para falar sobre esse assunto? Quantos acreditam que Deus é real? Diga amém. Quantos acreditam que Ele é seu pai, que Ele é pessoal, que Ele é família para você? Se Deus é um pai amoroso que enxerga você realmente como alguém, família, pessoal, faz sentido Ele ter alguma coisa para falar sobre esse assunto. Sobre escolhas que você faz agora e principalmente aonde você coloca os seus olhos, a sua atenção, determinarem o curso da sua vida. Será que tem alguma coisa na Bíblia? Praticamente em todos os livros da Bíblia esse assunto é tratado. Praticamente, onde você olhar na Bíblia, Deus está repetindo isso para a gente.
repetindo esse princípio. E eu não vou falar todos os versículos que a gente teria para falar sobre isso, mas eu escolhi 5 passagens que a gente vai tratar. Eu vou só fazer uma observação rápida, você vai ver. Mas vamos falar a mesma coisa. Onde você colocar a sua atenção vai determinar o curso da sua vida. Quando Deus faz algo fantástico e liberta o seu povo da escravidão, eles caminham um pouquinho no deserto, Moisés sobe no Monte Sinai e Deus dá uma coisa sensacional que eles nunca tinham visto antes, a lei. E Deus estabelece como é que a vida pode ser e tem que ser para que a vida seja boa, honrando a Deus, honrando pessoas, olhando para dentro, não tomando decisões erradas. E Deus fala aquilo tudo, e Deus fala, olha, toma cuidado, porque vocês vão ser tentados a olhar para a direita, e olhar para a esquerda, e olhar os outros povos, as outras nações e querer ser parecido com eles. Não é isso que a gente faz o tempo todo? A gente está o tempo todo olhando para a direita, para a esquerda, para medir a nossa vida e querendo ver, bom, eu acho que eu precisava ter o que ele tem, eu acho que eu deveria agir como ele age. Deus fala, cuidado, mantenha o foco, preste atenção no caminho que eu estou dando a vocês. Você lembra daquela passagem em que antes de entrar na terra prometida, Moisés manda aqueles 12 espias, eles voltam trazendo, e José e Caleb falam, a terra é boa, e outros falam que não é boa, mas eles colocam assim, os amorreus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os amonitas, os sei lá o que, todos aqueles inimigos de Israel moram ao redor. O que está implícito? Frequentemente nós temos o potencial de receber influência errada. O tempo todo nós estamos numa posição onde pessoas que não têm nada a ver com a gente vão nos influenciar, em algum nível. E é isso que acontece. Começa a leitura ali e continue. Começa a ler Josué, Juízes, e os reis, e crônicas, e todos os profetas. O tempo todo Deus está reclamando com eles, olha, vocês olharam para o lado, e vocês tomaram uma decisão do que o povo tem que ser por causa do outro povo. E vocês viram como é que os cananitas fazem isso, os cananeus fazem aquilo, e trouxeram aquela cultura para vocês. E vocês acreditam que os outros sabem mais, então você olha para eles. Deus está falando desde o início, preste atenção. Não se distraiam com eles. Vocês vão ser tentados a olhar para um lado e para o outro, mas segue o caminho que eu deixei. E quando Deus termina de entregar a lei, Ele fala através de Moisés para o povo todo, se vocês obedecerem a essas ordenanças, vem coisa boa aí, e guardarem e cumprirem, então o Senhor seu Deus manterá com vocês aliança. E essa palavra maravilhosa, que eles nunca tinham visto nenhum Deus falar sobre isso, mas Deus fala, termina de entregar a lei, e a bondade através de Moisés para o povo todo, sob juramento aos seus obedecerem a essas ordenanças, Ele os amará, vem coisa boa aí, abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Esse é o sonho de qualquer nação, ser amado, abençoado, e Deus nos fazer multiplicar. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite. Isso é maravilhoso demais, eles estão ouvindo aquilo, e Deus vai fazer isso tudo, vai. As crias das vacas, das ovelhas da terra, que jurou dar aos seus antepassados, vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Ele termina dizendo, o Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabe, atingiram o Egito. Eles viram muita doença no Egito. Vocês não vão sofrer, mas os seus inimigos vão, pode ficar tranquilo. E depois Deus continua falando, mas se vocês não obedecerem, vai ser um prejuízo imenso para vocês. E Deus não está ameaçando ninguém. Deus armou o seu guarda-chuva, a sua barraca, Deus preparou o seu território e disse, fiquem no meu território, aqui vocês vão ser abençoados, mas escolham sair do meu território e eu não posso mais abençoá-los. Vocês vão ser amaldiçoados como todos os outros povos são. E vai vir um monte de coisa ruim sobre a vida de vocês. Mas a escolha continua sendo de vocês. Prestem atenção à minha palavra. Muitos anos depois, o segundo rei de Israel, Davi, muito famoso, escreve no Salmo 119, no versículo 35, uma oração, Senhor, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos. Esse verbo
dirige-me, tem tudo a ver com isso, para onde eu estou apontando a minha direção, qual é o caminho que eu estou indo, pois nele, no caminho dos teus mandamentos, eu encontro o que todo mundo quer, o que todo mundo deseja no final e não reconhece que é só em ti que existe satisfação. Não é encontro dinheiro, prazer apenas, não é um encontro fama. Tudo isso pode ser ótimo, mas já pensou ter tudo isso e não ter satisfação? Eu encontro satisfação nesse final dessa história. E olha o que ele pede: inclina o meu coração para os teus estatutos. Me ajuda a olhar para onde eu preciso olhar, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Olhos significam atenção. Onde eu coloco meus olhos, estou dando minha atenção. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Davi, por que você está pedindo a Deus para te ajudar a não olhar para coisas inúteis? Porque se eu desviar os meus olhos para coisas inúteis, se eu desviei para coisas inúteis, você sabe o que vai acontecer em seguida? Toda a minha vida vai seguir nessa direção. E eu vou acabar vivendo uma vida inútil. E todos nós aqui já fizemos isso. Todo mundo tem um momento na sua vida que fala: para que eu fiz aquilo? Não precisa nem ser errado ou pecado, mas é inútil. Por que eu fui naquela direção? Por que eu gastei tanto tempo? Por que eu dei atenção a algo que nem merece a minha atenção? E ele termina dizendo: faze-me viver nos, diga bem alto comigo aqui amarelo, caminhos que traçaste. O Senhor tem um caminho, o Senhor estabeleceu um plano, o Senhor tem algo bom para mim, eu quero viver esse caminho para ter satisfação. Atenção influencia a sua direção e ela vai dar o destino final. O filho de Davi, Salomão, que a gente falou dele o mês inteiro, também vai escrever sobre esse tema de uma maneira muito especial. Ele fala, falando para seus jovens, como quem diz, filhos, explicando: se quer viver uma vida boa, abençoada, pega essa sabedoria, olha sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Eu peço isso para minha esposa quando ela vai no shopping: filha, olha sempre para frente, mantenha o olhar fixo. É uma boa oração. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, porque sempre que você está focado, essa é a semana, esse é o ano, eu estou focado, Deus está me dirigindo. Não, quando você olha para frente, está tudo bem. Da onde que vem as distrações? Da onde que vem os desvios? De um lado e do outro, chama a sua atenção e fala: não se desvie. O que Salomão está dizendo para mim e para você é que você que decide. Eu não tive opção. O negócio chamou minha atenção, eu fui atrás. Não, ele está dizendo: você escolheu. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas afaste os seus pés do mal, afaste os seus pés da maldade. Quando o Senhor Jesus aparece, centenas de anos depois, no nosso cenário, nesse planeta, ele fala a mesma coisa. Mas ele coloca uma imagem muito importante, muito interessante, que vale a pena a gente observar como que Jesus olha para isso. E ele nos dá uma orientação com uma imagem muito clara. No seu famoso Sermão da Montanha, Jesus para em um determinado momento e fala: os seus olhos são como uma lâmpada. E eles, quando ouviram isso, eles imediatamente fizeram aquela imagem, que você já deve ter visto talvez em algum desenho. Quando está tudo escuro, naquela época não tinha eletricidade, a luz que existia era fogo, uma lanterna que era com base em óleo, normalmente parecido com um lampião nosso, hoje menor um pouco, tinha uma alça. E para andar de noite, eles precisavam colocar aquilo na frente, para mostrar o caminho que eles estão indo. E eles imediatamente, quando Jesus fala uma lâmpada, uma candeia, eles conseguem fazer essa imagem. Os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo vai estar iluminado, todo o corpo se enche de luz. Hoje, em 2019, nós temos a nossa lâmpada aqui. A gente usa essa famosa lanterna do celular. E às vezes aqui na igreja acontece aqui. Imagina que está tudo escuro aqui na igreja.
Ó, você imaginou? Bem forte. Quando eu saio às vezes de noite, a gente não tem essa luz entrando, nem lá de trás, nem lá de fora. E eu saio por aquelas portas às vezes, e se eu quiser chegar seguro no caminho, sem nenhuma luz, eu não sei se você já teve essa experiência, fica totalmente escuro mesmo. Eu tenho uma lanterna, eu tenho uma luz, e se eu for esperto, eu não vou jogá-la lá para cima, nem para baixo, nem para o lado, eu vou colocá-la para frente, um pouquinho para baixo, porque o que eu quero iluminar? O meu caminho. O que interessa para mim se eu não quiser me machucar, nem tropeçar, nem me ferir, nem ferir ninguém? Saber qual é o próximo passo que eu tenho que dar. E para isso eu preciso de ajuda, eu preciso de luz. Jesus está dizendo, está nos montando essa imagem muito importante, que o meu corpo vai seguir a lanterna, vai seguir a luz que eu estou estabelecendo. Eu vou dar o próximo passo com base em aonde eu consigo pisar. O seu corpo segue a luz. Jesus diz, a sua vida está seguindo os seus olhos. A sua vida está indo na direção de para onde você está olhando e prestando atenção. E se você colocar a sua atenção no lugar certo, se você colocar os seus olhos em Jesus, você vai segui-lo. Você vai apontar na direção dele. E o que vai acontecer? Que toda a sua vida vai ser cheia de luz. Completamente cheia de luz. Que é o plano que ele tem para mim e para você. De que toda a sua vida seja iluminada. Isso significa que você toma as boas decisões, mas significa outra coisa. Que você não tem nada escondido. Não precisa ter. A luz mostrou tudo. Mas o que ele está pintando? Qual é a imagem que ele quer que você guarde hoje? Para onde você está olhando? Onde você está colocando os seus olhos? Você não vai conseguir evitar, é para lá que você vai. Meu filho está aprendendo a dirigir, e eu já falei com ele, filho, você não pode olhar só para o carro que está na sua frente, você tem que olhar para o caminho, você tem que olhar para mais à frente um pouco. E claro, você tem que olhar para a calçada, para o menino soltando pipa, para o cachorro que vai atravessar, para as pessoas que estão atrás, para o carro que não te viu, mas o seu foco é para onde você está indo. Em alguns momentos isso pode mudar tudo. Por quê? Porque a gente é inclinado a seguir para onde nossos olhos estão indo. Em tudo. Todo mundo tem um testemunho para contar a respeito disso. Muitos anos depois, Jesus não está mais aqui, a sua palavra continua fluindo. O escritor aos Hebreus deixa para mim e para você o mesmo princípio em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1. Depois de falar um pouco sobre a verdade do Evangelho, ele diz, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Por que alguém se desvia? Outras coisas chamam a atenção. Ele está dando um antídoto. E se você intencionalmente focar e prestar atenção no seu caminho, no caminho que Deus tem para você, você não vai desviar. Aquela expressão famosa pelo menos me contaram assim, eu não fui pesquisar, então não vou dizer para você que é isso, mas é uma excelente ilustração. Um versículo famoso que a gente, quase toda apresentação de crianças aqui, a gente pega o bebê no colo e a gente fala, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha, não se desviará dele. Dizem, historicamente, de que essa expressão veio de algo muito físico, de que os pais, eles traziam os seus filhos para, em algum momento, aprender sobre trabalho, e eles entravam numa espécie de uma plantação, ou em algum tipo de caminho que eles faziam com, talvez uma foice, alguma coisa, e eles iam tirando o mato, iam criando aquele caminho. Ou então eles iam pisando e o caminho ia aparecendo, mas de um lado e de outro tinha folha, tinha planta, tinha as coisas mais altas. Mas quando o pai vai ensinando com o seu próprio exemplo, com o seu próprio modelo, o caminho, e o filho vai seguindo atrás no mesmo caminho, nada distrai ele. Ele não pode se desviar mais. O caminho está estabelecido. É mais ou menos essa ideia de que você, entre aspas, forçou o seu filho a compreender e aceitar aquele caminho. Você estabeleceu isso para ele. Isso funciona tanto positivo quanto negativamente. Tem filhos seguindo o caminho dos pais, eles não deveriam estar seguindo, deveriam estar criando outros caminhos. Mas a verdade é essa, ele não se desvia se você ensinar, se você treiná-lo propriamente. Porque você
estabelecer um caminho sem distrações. No final das contas, não é isso? Não é isso que é o grande inimigo dessa história toda? Eu quero terminar dizendo para você que eu acho que em algum momento hoje você pensou em alguém. E talvez você tenha pensado, que bom que ele está aqui ouvindo. Ou que ela está aqui ouvindo. Ou então, que pena que ele não está aqui ouvindo. Tinha que ter vindo hoje. Eu vou tentar de uma maneira bem inocente mandar essa mensagem para ele ouvir ou para ela ouvir, sem descobrir que foi ideia minha, para não quebrar tudo. Mas a gente vê isso muito fácil na vida das pessoas. Na vida dos nossos filhos, então. Pais têm esse radar. A gente não olha para a vida dos nossos filhos, para onde eles estão agora, mas para onde eles estão indo. Todo pai, eu e a Rafa, com certeza, nós somos bons exemplos disso, estamos atentos ao que nossos filhos estão observando, quem está falando com eles, quem são os youtubers que eles estão mais ouvindo. A gente quer saber. Por quê? Porque estão chamando atenção, estão atraindo atenção e fazem diferença na vida deles, sim. Os pais, nós conseguimos enxergar isso fácil demais na vida dos nossos filhos. Filho, você sabe qual é o caminho que você está indo, porque tem um destino, a gente consegue ver. Você sabe onde a gente não consegue ver? Em nós. É fácil demais ver nos outros. E quando alguém fala para a gente fala, não, eu sei o que eu estou fazendo, mas é muito difícil ver, é quase impossível ver nas nossas vidas, porque eu naturalmente respondo com base em onde eu estou. Mas quem me ama e olha para a minha vida, sabe o caminho, responde, reage com base em para onde eu estou indo. E o meu Pai Celestial que me ama, da mesma maneira, Ele está sempre sinalizando, cuidado com esse caminho. Desvia aqui, sai daí, volta para onde você estava, segue o meu caminho para você, porque Ele te ama, Ele é teu Pai. Então, se por um minuto você puder esquecer de todo mundo e pensar só em você, nas decisões que você tomou, que você toma ou que vai tomar amanhã. Essa pergunta é muito importante. Eu trouxe 2 perguntas para você. Quem sabe durante esses dias você precisa responder para você. E ser muito honesto, ser muito sincero. A primeira, o que tem chamado a sua atenção? O que tem atraído, capturado a sua atenção? A princípio você não ia naquela direção, mas chamou a sua atenção. Brilhou em algum momento e você olhou para lá e agora você está indo para lá. O que tem chamado a sua atenção no seu dia a dia? Você consegue perceber qual bom ou qual ruim isso é para você? Você consegue perceber qual é o caminho para o qual você está sendo atraído? O que tem chamado a sua atenção? Semana passada a gente falou, cuidado. Deus está sinalizando para você, o fato de você estar ouvindo a palavra de Deus na igreja, pode ser, talvez até determinante, pode até salvar você de alguma situação. Eu já tenho ouvido alguns testemunhos bons, de pessoas que mudaram algo de 15, 20 anos porque receberam de Deus algo nesses dias. E a gente fica, meu Deus, 15 anos indo naquela direção e agora virou, porque abriu os olhos. Deus está ajudando a mudar de direção. Você não precisa viver uma vida inteira no caminho errado. Talvez que tenha capturado a sua atenção uma pessoa que não deveria, porque você é casado, ou porque você é casada. Mas pastor, não tem nada, não tem problema nenhum, é a coisa mais inocente, eu não posso ser amigo. A pergunta é só para você responder, eu não vou responder por você. O que tem capturado a sua atenção? Ou o que tem capturado a sua afeição? Pelo que você tem, o que você tem gostado mais? E antes não chamava tanto. Alguns anos atrás, usando esse princípio, eu lembrei, aqui nessa igreja e em muitas outras igrejas, talvez em tudo quanto é igreja, sempre acontece isso. Tem sempre uma família que fala, pastor, compramos um terreno não sei aonde, uma casa de praia, uma casa de campo, uma casa de lugar, e glória a Deus, Deus é bom. E em geral, aquilo caminha para o mesmo lugar. As pessoas daqui a pouco, pastor, essa semana, esse mês não vou poder vir na igreja porque o engenheiro, o pintor, não, está de boa, assiste online, estamos juntos, Deus é bom. Até que chega um momento em que você percebe que aquela família, aquela casa, em algum momento fez um pequeno desvio. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes, e não vou ficar no pé da pessoa, não, por favor, fica na igreja.
Você é adulto para chegar à conclusão de que você precisa de Deus. Quantos sabem que precisam de Deus aqui? Diga amém. E muitas vezes é no ambiente que Ele instituiu, com a sua igreja, que isso acontece. Tá? Não necessariamente, mas funciona frequentemente. A gente sabe, Jesus nos chamou para sermos pessoas relacionais, sociáveis, faz diferença. E mais, uma coisa acaba empurrando a outra. E antes, não, eu ouço a mensagem, agora eu ligo o YouTube, vou lavar a louça e faço isso, faço aquilo outro. E a atenção que a gente dava a Deus já não é mais a mesma. André, mas você está me dizendo então que quem faz isso perdeu, desviou de Deus? Não, mas muitas vezes já aconteceu. A questão é essa. Ter uma casa de campo, uma casa de praia é ruim? Claro que não. Ter outras coisas que Deus quer que você tenha, não tem nada de mal. A pergunta continua sendo: o que tem chamado, capturado a sua atenção e a sua afeição? E sem que você percebesse, mudou o rumo da sua vida. E você está num caminho que não queria. E você está indo para um destino que não é o que você tinha planejado. E aí vem a segunda e última pergunta: ao que você precisa começar a prestar mais atenção? E agora é intencional, você que vai escolher fazer isso. Talvez para alguns de nós seja a sua vida espiritual. Talvez seja justamente algo que governa todas as outras faces da sua vida. O seu tempo com Deus, talvez. Ao que você precisa começar a prestar mais atenção. Porque tem gente que começa a prestar atenção no casamento depois que já está bem complicado o negócio. Eu vou começar a prestar atenção agora. E quem sabe você consegue evitar um monte de coisas lá na frente porque começou a prestar atenção hoje. E começou a investir na família hoje. Ao que você precisa começar a prestar mais atenção? Será que é o seu tempo com a sua família? Houve um momento na minha vida em que eu queria ter prestado mais atenção nisso. Fez diferença para minha esposa e para os meus filhos. Graças a Deus, hoje a gente consegue corrigir o curso. Mas eu queria poder voltar atrás e ter prestado mais atenção. Talvez seja na sua saúde. Chega uma hora que fica complicada, as opções não são boas. Tem gente que com discurso que diz: não, eu sei o que eu estou fazendo, meus pais foram assim, meus avós foram assim, eu não preciso ir a médico todo ano. Não preciso ter que fazer esse tudo de consulta, precisa fazer check-up, precisa realmente comer desse jeito, precisa fazer exercício. E chega uma hora que a gente pensa: eu deveria ter prestado mais atenção, eu deveria realmente ter dado mais atenção. A formação educacional, a minha, ou dos meus filhos, o desenvolvimento dos meus filhos. Aqui nessa igreja já aconteceu também, mas eu já vi isso em outros lugares. Aqui eu lembro de algumas vezes, uma família chegar e falou: pastor, nossos filhos agora são adolescentes. E a gente sabe que é muito importante eles terem uma direção de Deus na vida deles. E a gente trouxe aqui para Jacarepaguá, porque a gente vê que tem um movimento grande de adolescentes, eles estão bem focados. Mas você está fazendo isso só agora? Os seus filhos estavam onde antes? Não, eles ficavam em casa vendo televisão. A gente vinha à igreja e deixava eles. Então, agora que eles são adolescentes, você está interessado? Talvez seja tarde demais. Talvez você tenha perdido a oportunidade e a janela que você tinha para realmente investir na vida espiritual deles. Tomara que não. A gente vai fazer tudo o que a gente puder para ajudar, servir você, mas você, pai, tem essa responsabilidade o quanto antes. Aliás, se você tem filhos pequenos, que preciosidade esse tempo onde eles absorvem praticamente tudo que você dá para eles. Você pode, quando criança, fazer a criança detestar a igreja ou amar Jesus, dependendo de como você trata essa questão. Então, o que você precisa prestar mais atenção? Você sabe qual é o contrário de prestar atenção? É ignorar. Não, você sempre está prestando atenção em alguma coisa. O contrário de prestar atenção é distração, é se distrair. E quando eu estou no caminho prestando atenção em alguma coisa e algo me distrai,
eu só mudei o foco da minha atenção, agora eu vou dar atenção aqui. Mas eu fui distraído daquele caminho. Porque você está sempre dando atenção a alguma coisa, você ignora aquilo que deveria se concentrar por alguma coisa que chamou mais a sua atenção. E é um desvio no nosso curso. É uma curva que às vezes a gente não deveria fazer. Mas Salomão, usado por Deus, deixa para mim e para você esse princípio, essa verdade. Você está olhando fixo para frente, continua olhando fixo para frente. Mas alguma coisa eu não tive opção, alguma coisa aqui do lado esquerdo me chamou a atenção, alguma coisa aqui do lado direito chamou a minha atenção. Ele continua dizendo, olha para frente. Sua cabeça continua funcionando. Você continua tendo a responsabilidade e o poder de decidir para onde você vai olhar. Quando eu era pastor só de jovens, na Igreja de Bom Sucesso, aqui também, mas lá eu atendi muitos jovens, especialmente rapazes, querendo viver uma vida pura, mas sofrendo muito com as questões da sua sexualidade. Pastor, eu olho para onde não devia, eu gasto tempo com o que não devia. E eu, muito novo, não sabia nem muito responder. Vamos orar, tem algumas coisas que você pode fazer. Em algum momento no meu ministério, eu parei para pensar, eu falei para um jovem, eu acho, cara, que você está dando muita atenção a isso. Talvez seja só uma questão de, será que isso merece tanta sua atenção assim? Será que você acha que isso é a coisa mais importante do mundo? Que a coisa que você precisa disso para sobreviver? Não merece tanta atenção assim. Tem tantas coisas na vida. Se você começar a dar atenção a outras coisas, talvez isso vai perder um pouco a força. E eu me lembrei do versículo que diz, anda no Espírito. Preste atenção ali. E você não vai precisar mais lutar contra a carne. Você não vai satisfazer os desejos da sua carne, porque vão perder a força. Você está andando aqui, você está focado aqui, você deu atenção onde interessa. Salomão já sabia disso há muito tempo atrás e fala para mim e para você, olha para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Não se desvia para a direita nem para a esquerda. O profeta Isaías, ele fala, você vai ser tentado a olhar para a esquerda e para a direita, mas você vai ouvir uma voz. Isaías estava profetizando sobre a igreja, o Espírito Santo dizendo, esse é o caminho, anda por ele. Esse é o caminho, anda nele. A minha oração hoje junto com você vai ser só para Deus nos ajudar a enxergar, porque a gente enxerga bem nos outros, mas vamos pedir a Deus para nós enxergarmos com clareza em nós mesmos. Quem recebe essa palavra aqui, diga amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.